Jesus, contudo, lhe perguntou, só para você entender aqui, Jesus acabou aquele período de oração, Judas chegou com soldados, e eles estão ali para prender Jesus. Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, falando com Judas, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e arrancou a orelha do servo do sacerdote. Quem vocês acham que foi? Tempo. Quem conhece Pedrão sabe que essa cena aqui só podia ser dele. Ou seja, Pedro continua confiando na força do seu braço. Mas Jesus lhe ordenou: guarda a sua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. O que Jesus está ensinando? Um princípio: todo aquele que faz da sua força a sua segurança, vai morrer pela sua força. A gente já podia parar aqui, hein? Guarda isso. Ou imaginas tu que eu neste momento, Pedro, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição aqui mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então assim se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Gente, o que Pedro fez aqui está cheio de boa intenção. Se nós não conhecêssemos o restante do texto, tivéssemos vendo a história se desenrolando diante de nós, talvez ao ver Pedro defendendo Jesus, a gente ia dizer: uau, esse cara é bom. Oh, esse cara é fiel. Esse é um discípulo fiel. A gente ia elogiar. Mas Jesus, assim que acontece, repreende duramente a Pedro. Eu vou parafrasear o que Jesus disse: eu não te pedi isso. Eu não te pedi nada. Por que você está fazendo aquilo que eu não te pedi? Parece muito duro aquilo que Jesus está fazendo. Mas Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu não quero o que você quer me dar, eu quero o que eu mandei você fazer. E é aqui que muitos caem, quando começam a querer entregar para Jesus algo que é até lícito, mas não foi o que Jesus chamou você para fazer. Quantos líderes eu conheço que um dia caminharam com Jesus, mas em algum momento começaram a querer entregar para Jesus o que Jesus não pediu para eles. E ali foi o lugar da queda. Jesus receberá adoração quando houver obediência. Jesus diz aqui no final: Pedro, tudo que está acontecendo aqui, Pedro, tinha que ser assim. E às vezes nós temos que aceitar que algumas coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, porque elas estão nos forjando, trabalhando no nosso caráter. Não pegue uma rota de fuga, quando o que você precisa fazer é permanecer no ambiente da pressão. Talvez porque com outro funcionou. Não, irmão. O que Jesus pediu para você? Talvez Jesus chamou você para ser um empresário, mas alguém disse: cara, você fala muito bem. Talvez alguém viu você manuseando a palavra. E infelizmente, em muitas comunidades e igrejas, qualquer um que prega bem, fala bem, automaticamente pastor. Como se isso fosse ser pastor, e como se isso não fosse algo esperado de todo cristão maduro. E aí é por isso talvez que nós deixamos de ter médicos cheios do Espírito Santo que pregam bem, professores cheios do Espírito Santo que pregam bem, arquitetos que pregam bem, colaboradores de empresas que pregam bem, motoristas de ônibus que pregam bem, porque a gente pega alguém que fala bem, que prega bem, e fala: tu é pastor. E às vezes alguém ficou insistindo: vai, assume. Talvez porque você era um empresário e alguém queria honrar você com um cargo. Isso não é honrar, isso é te empurrar para fora do seu propósito. E aí você aceitou, e aí você deixou de ser um bom empresário cheio do Espírito Santo, cumprindo o propósito de Deus, para se tornar um péssimo pastor. E talvez nem pastor mais, porque caiu, porque aceitou uma posição que Deus não te chamou. Mas você dizia:
Mas eu queria pregar. E pregar é bom, sim ou não? A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, óbvio, aquele que foi chamado, que quer ser pastor, excelente coisa almeja. Então o problema não está em querer ser pastor, o problema não está em querer ser empresário. A pergunta é: Deus te chamou? Ou te chamou para ser professor? Talvez você como líder, você olha as dores da igreja, aí você como uma mulher olha as dores da igreja e Deus não te chamou para isso, mas você diz: não, eu vou fazer dinheiro porque a igreja precisa de dinheiro. Você vai ouvir isso aqui que Jesus falou: eu não te pedi nada, não foi o que eu te chamei. A sua boa intenção não coopera com o propósito. Eu não te chamei para ganhar dinheiro e sustentar a obra e financiar o reino. Eu te chamei para ser um pregador da palavra, uma pregadora da palavra. Mas você está teimando comigo. Duas coisas acontecem quando essa teimosia chega. A segunda é pior. A primeira é muito esforço e nada funciona. Que também não quer dizer por si só que não seja o centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus tem problema também. Tem luta, tem guerra, tem rompimento. Mas pode ser. Não é o lugar que você deveria estar. Nada dá certo, nada flui. Porque você está teimando. Mas a segunda é pior. A segunda é quando tudo flui. A segunda é quando você é bem sucedido naquilo que Deus não te chamou. Mas lá no fundo do seu íntimo você sabe: eu não fui chamado para isso. Mas vai que eu dando resultado eu convenço Jesus. Afinal de contas eu estou aqui abençoando. E às vezes a maneira que você acorda um dia para descobrir que se perdeu, você já está longe demais. Aí você olha e talvez o sinal é os seus filhos que estão se perdendo, e você pergunta a Jesus por quê, mesmo tentando fazer tantas coisas. O Senhor diz: porque eu chamei os seus filhos para ter um pastor. Eu chamei o seu filho para você ter essa posição. Eu contava que você instruísse ele nisso, mas você rompeu lá atrás para fazer a sua vontade, por melhor que ela fosse. Não negocie o propósito de Deus para você. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O problema não está na armadura de Saul. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi na Bíblia? Quantos viram a série Davi? Tudo bem. Tem gente que leu a Bíblia, tem gente que viu a série. Mas eu acho que todos vocês já ouviram falar da história de Davi. Tem um momento lá que Davi diz que vai derrubar Golias. E aí Saul, o rei vigente, ele fala: tudo bem, Davi, vá lá. Mas ele pega a sua espada e a sua armadura e dá para Saul. Dá para Davi, desculpa, Saul dá para Davi. Davi até tenta vestir a armadura, mas a armadura de Saul não ficou boa nele. E aí eu já vi muita gente demonizar a armadura de Saul. Gente, o problema não é a armadura de Saul. A armadura de Saul, ela já protegeu Saul muitas vezes. Ela já foi útil para Saul. Esse é o ponto. Ela é a armadura de Saul. Você tem que aprender a admirar o que os outros fazem. Dessa maneira, você olha e você vê: uau, cara, você prega muito bom, muito bom, você é um bom pastor, que coisa linda. Aí o outro fala: Deus tem isso para você também. Você: não, peraí. Eu admiro o que você está fazendo, eu admiro a sua armadura, uau, linda, mas ela é para você. Agora é fácil você dizer isso quando o que Deus tem para o outro é uma armadura e para você é uma armadura também. Mas e quando o que Deus tem para você é uma funda, que não parece uma arma de guerra? Que quando o que Deus tem para você é muito simples e carece de muita confiança na unção e na graça de Deus? Aí que é difícil lidar com a comparação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando no outro é uma armadura e você tem que dizer: não é para mim, você olha para a sua mão, ou o outro olha, mas então o que é para você é isso aí? Uma funda. Você tem que aprender a dizer para ele: senta aí que daqui a pouco você vai ver o final da história. Fica comigo, que você vai ver o que essa funda faz debaixo da unção de Deus e da obediência à palavra. Fica comigo, que você vai ver o gigante cair na força do Senhor. Nós precisamos ter esse coração submisso. Não entre naquilo que Deus não te chamou, por melhor e mirabolante que seja a ideia. É muito mais difícil dizer não para uma ideia boa do que para uma ideia ruim. Envolve muito mais sacrifício, mas também a entrega de louvor quando isso acontece ao Senhor. Guarda o teu coração. Você vai evitar muito cansaço.